E é claro que a notícia mais importante do dia, embora o pessoal queira dizer que é o caso do Jacques Wagner, na verdade, a notícia do dia mais importante é a guerra do Irã. Mas como eu sei que vocês gostam de uma fofoca, eu botei na capa o Jacques Wagner. Mas a gente vai começar a falar pelo Irã, que gente, desculpa, o Irã vencer essa guerra é mais importante do que o Jacques Wagner ter contatinhos com o Banco Master, não é mesmo? Então vamos aqui. Não, assim não fica... Será que assim fica bom? Deixa eu ver. E assim fica legal, né? Também fica legal. Vocês estão conseguindo ver? Acho que a mongolona nunca pensou nisso. Mas olha só, pessoal. Nós estamos aqui com essa notícia, tá? Da Spam TV, trazendo o resumo dessa guerra. Então, a primeira notícia do nosso dia é o resultado da guerra Irã-Estados Unidos. Vocês sabem que ontem, a semana inteira, a gente ficou falando, calma, gente, o acordo ainda não saiu, não sabemos ainda os termos, não sabemos, e agora nós sabemos. Foi publicado, finalmente, os termos do memorando de entendimento, né, MOU, como o pessoal está chamando, MOU, dos Estados Unidos com o Irã. E, pessoal, consenso. Da direita à esquerda, dos democratas aos republicanos, todo mundo percebeu que o Irã venceu essa guerra, tá? Hoje, 18 de junho de 2026, o Irã se consolida como grande vencedor dessa guerra criminosa, injustificada e ilegal contra a nação iraniana, uma guerra provocada pelos Estados Unidos. E essa manchete aqui da Spam TV, ela diz tudo, tá? Ela diz que o memorando de entendimento com os Estados Unidos consolida o Irã como uma superpotência, tá bom? Uma superpotência regional. E aí, pessoal, vocês podem ver aqui que a matéria... Por que ela está trazendo isso, né? Ela está trazendo alguns pontos aqui. Principalmente, objetivos de guerra dos Estados Unidos. Um catálogo de fracassos absolutos. Porque por mais que o Trump diga por aí que o objetivo número 1 dessa guerra era impedir que o Irã tivesse armas nucleares, vocês que acompanham o Giro de Notícias sabem que essa é a maior cascata, a maior mentira do mundo, porque o Irã, há anos, décadas já, fala, gente, a gente não quer arma nuclear, pelo amor de Deus, a gente só quer produzir energia nuclear, a gente tem tecnologia de medicina que a gente produz com tecnologia nuclear. Gente, a tecnologia nuclear, ela tem inúmeras utilidades, ela não serve só para fazer bomba. Quem utilizou a tecnologia nuclear para bomba atômica foi só um país e que jogou em população civil, chama Estados Unidos da América, tá? Esse foi o único país que utilizou armamentos nucleares para atacar a população civil na história da humanidade, que foi ali durante a Segunda Guerra Mundial, quando criminosamente, já com o Japão praticamente rendido de joelhos, eles tacaram 2 bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima, tá bom? Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, pessoal, o único vilão nessa história de verdade é os Estados Unidos, mas eles ficavam falando aí pelo mundo que é o Irã que queria fazer a tal da bomba atômica para atacar nos outros por aí. Mas isso nunca foi verdade. O Irã sempre teve um compromisso claro, tem uma fátua, que é tipo uma prescrição religiosa, do líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, que foi martirizado aí pelos Estados Unidos no início da guerra, mais um crime contra o Irã, e ele tinha uma prescrição religiosa que ele afirmava que as armas nucleares, elas são armas imorais, né? E por isso o Irã nunca deveria desenvolver essa arma nuclear. E, pessoal, essa prescrição religiosa nunca foi revogada. E aí, na hora de chamar o Irã de teocracia, aí vale, né? O Irã é uma teocracia. Mas na hora de prestar atenção no que a tal teocracia diz, que é uma prescrição religiosa do líder supremo do país, aí ninguém leva a sério que o Irã seria uma teocracia, né? Teocracia seria um governo ditado pela religião. Se o líder máximo está dizendo que não pode fazer bomba atômica, então por que não levam a sério, né? Mas não, eles ficavam falando por aí que o Irã queria muito fazer uma bomba atômica, o que é mentira. O Irã foi inspecionado várias vezes. O Irã, diferentemente de Israel, que tem bombas atômicas clandestinas, é signatário do Tratado Internacional de Não Proliferação de Armas Atômicas, tá? Tudo isso que vocês acompanham o Giro aqui já sabem. O que o Irã queria era o direito de desenvolver pacificamente, né, sem intenções militares, desenvolver tecnologia nuclear para energia, medicina, enfim, uma série de utilidades que a energia nuclear pode ter, tá bom? E aí, pessoal, o que acontece? O Trump começou a guerra dizendo que esse era o objetivo, impedir que o Irã tivesse armas nucleares.
Só que, pessoal, na verdade, o que o Trump queria mesmo era o quê? A famosa mudança de regime, que é o que os Estados Unidos sempre buscam nessas operações militares, que é botar um governo fantoche, alguém que seja de interesse dos Estados Unidos nos países. E eles falharam miseravelmente nisso, como essa matéria da Spam TV está trazendo aqui. Eles não conseguiram trocar o regime. Pelo contrário, a República Islâmica do Irã está saindo mais fortalecida, com mais apoio popular, porque até os opositores do regime, pessoal, tiveram que admitir que o governo foi muito, muito bem nessas negociações, conduziu bem as negociações, foi firme, defendeu o povo iraniano, não se ajoelhou para os Estados Unidos, certo? Então teve uma postura muito positiva, que está tendo que ser reconhecida até pelos opositores do regime, tá bom, gente? Então estou colocando aqui para vocês até um tweet, vamos ver, do Pezeshkian, que é o presidente do Irã. E vejam só a postagem dele, que eu acho que resume bem essa ideia. Esse texto que está aqui, o Memorando de Entendimentos, é o reflexo da voz de uma nação que não negociou sua honra e independência por nenhuma ameaça ou pressão. O que foi registrado hoje é o resultado da resistência nacional, da racionalidade política e da diplomacia responsável. Então, pessoal, é assim que o Irã sai dessa guerra. Mas não só, pessoal, o Irã sai dessa guerra melhor ainda, porque esse memorando de entendimentos, como o próprio New York Times está trazendo aqui, eu vou colocar bem rapidinho para vocês. Olha só, o que o New York Times está falando, hein? Então, ó, não é imprensa iraniana, como a Spam TV, é imprensa americana, tá bom? Irã recebe importante ajuda econômica em troca de concessões mínimas em acordo inicial. Então, o New York Times está falando o quê? O acordo adiou as etapas mais difíceis para o Irã, que é as tratativas acerca de a questão nuclear, tá? A questão de enriquecimento de urânio, tudo isso, ao mesmo tempo que desde o princípio já lhe dá benefícios cruciais, tá? Então a matéria está trazendo aqui, ó, que, por exemplo, o acordo logo de pronto suspende o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos aos portos iranianos, porque vocês sabem que o Irã fechou o Estreito de Hormuz e logo depois os Estados Unidos fez o bloqueio do bloqueio, eles bloquearam o bloqueio. E isso, pessoal, prejudicava a economia como um todo, mas também a economia iraniana. E agora o Irã vai ter já levantado esse bloqueio naval, tá certo? E ainda vai conceder ao Irã isenções para exportar seu petróleo antes das negociações de um acordo final sobre seu programa nuclear. Isso dará ao Irã um importante fôlego econômico, que é fato, pessoal, porque as sanções, essas medidas criminosas adotadas pelo imperialismo, elas sufocam as nações, elas asfixiam a população. Então, veja o que acontece em Cuba, veja o que eles fizeram com a Venezuela, veja o que eles tentaram fazer com a Rússia também, certo? Então, isso aqui é excelente, porque nos últimos anos a economia iraniana tem sofrido com uma moeda em colapso e uma inflação altíssima. E foi isso que causou os protestos no final do ano passado, que depois foram capturados por forças aliadas do imperialismo para tentar derrubar o governo, e eles falharam miseravelmente. E foi naquela época que espalharam a fake news de que o Irã tinha matado 50 mil pessoas em 3 dias, o que é uma grande piada, tá bom? Nunca foi comprovada essa informação, é é tipo 50 bebês decapitados, tá bom? É a mesma história, a mesma fake news do Ocidente. Então, nós estamos aí, pessoal. Vejam que não há controvérsias de que o memorando favorece o Irã. Então, o Irã está se sagrando vitorioso. Vamos ver aqui o videozinho rapidamente do Trump assinando a sua rendição. Então, vejam aqui lá no encontro do G7, tá bom? Lá em Versalhes, né? Que é um lugar em que geralmente as pessoas assinam rendições. Tá aqui, ó. Vamos ver o vídeo. Então, vocês viram aí o Donald Trump assinando, né, o acordo, a cara de bunda, desculpa a palavra, do Marco Rubio, mas não tem outra palavra que a gente não possa dizer a respeito disso, né? Com a cara assim, né, decepção que está tendo que assinar esse acordo. E então nós temos aí uma verdadeira capitulação aí dos Estados Unidos frente ao Irã. Vamos dar uma passada rapidinho, só para vocês entenderem
o que tem nesse acordo, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, só um minutinho. Vamos colocar aqui, ó, matéria da BBC, que está bem resumidinho, tá? A imprensa estatal britânica, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o que você precisa saber sobre os 14 pontos, tá? Então, bem rapidinho. Fim do conflito em todas as frentes, certo? Então, inclui o Líbano, pessoal, que era o ponto mais polêmico. Vocês que acompanham aqui a Voz Trabalhadora, sabe que esse era um dos pontos mais polêmicos, um dos pontos mais polêmicos desse acordo, certo? Se o fim do conflito ia envolver o Líbano ou não, tá bom? E agora a gente tem certeza que o Líbano está incluído nesse acordo, tá bom? Peraí, pessoal, tem alguém falando aqui. Que pessoa... e tem uma pessoa aqui muito chateada com essa live. Ivone dos Santos. Essa mulher fala muito, ou nada a ver. Ivone, tá precisando melhorar aí a sua... Não entendi muito bem o que você quer falar. Escreve melhor, tá bom? Mais de 5 minutos falando nada. Bom, Ivone, será que você tá tão chateada daqui? Será que você não tá gostando? Eu vou te ajudar, Ivone. Eu vou fazer o seguinte. Você, Ivone, você pode ir embora, né? Porque, assim, é muito fácil. Quem não gosta daqui, simplesmente pode vazar. Vai embora, Ivone. Seja livre. Aqui é uma democracia, Ivone. Você não gosta do programa? Dá o fora, entendeu? Tipo assim, ó, eu vou te ajudar, Ivone. Tchau, pronto. Já que não tá gostando do programa, vai embora, queridona. Ninguém é obrigado. Gente, as pessoas, elas são muito desocupadas. A pessoa não gosta do programa, mas ela fica assistindo. Fã ou hater? Não sabemos, não é mesmo? Mas vamos voltar aqui para o que interessa. Então, o fim do conflito em todas as frentes, incluindo o Líbano. Respeito a assuntos internos, então tem uma exigência que os Estados Unidos e ambos os lados, certo, devem respeitar a soberania e a integridade territorial um do outro e se absterão de interferir nos assuntos internos da outra parte. Pessoal, isso aqui era o principal objetivo da guerra, era os Estados Unidos não respeitar a soberania do Irã, nem a sua integridade territorial, interferir nos assuntos internos, entendeu? Então, também mais um ponto de vitória. Prazo de 60 dias para negociar um acordo definitivo. Então, nesses próximos dias vão ser cruciais para os próximos passos, tá bom? Então, vamos aguardar. Fim do bloqueio americano, já comentamos aqui, o que é mais uma vitória para o Irã. Estreito de Hormuz, pessoal, aqui é essencial, porque vejam só que o ponto fundamental é que, claro, tem uma concessão por parte do Irã, que é o quê? Fará todos os esforços para garantir a passagem segura e gratuita de embarcações comerciais pelo Estreito de Hormuz. O que isso significa, pessoal? Veja aqui que eles escolheram muito bem a linguagem, né? Não colocaram que o Irã vai mandar no Estreito de Hormuz, eles colocaram que o Irã vai garantir os esforços para garantir uma passagem segura e gratuita, tá bom? Mas aí o que é interessante, pessoal, é essa parte aqui, ó. O Irã trabalhará com Omã para o quê, pessoal? Com Omã, que é do outro lado. Então, vamos aqui para o mapinha, só para vocês verem, ó. Aqui desse lado é o Irã, tá bom? Aqui em cima. E aqui é Omã, tá bom? Não são águas internacionais, sempre bom lembrar. O estreito é muito pequenininho e até pelas regras internacionais são águas que estão dentro dali dos limites territoriais desses países, tá bom? E aí, o que é mais importante é que eles vão trabalhar juntos para estabelecer um acordo mais amplo sobre a gestão da passagem. Então, de alguma forma, os Estados Unidos reconheceu que quem vai cuidar desse Estreito de Hormuz, inclusive, provavelmente tendo até a cobrança, não é de um pedágio, tá? Mas de alguma taxa de serviço, porque é o Irã que vai fazer a gestão da passagem dos navios ali com os Estados Unidos. Pessoal, ninguém passa pelo Canal de Suez, ninguém passa por outros lugares sem pagar esse tipo de taxa, não é nenhuma novidade no mundo, tá bom? Agora aqui, vamos lá. Recursos para a construção do Irã. É aqui que a direitada dos Estados Unidos está chorando, porque o 6º ponto do memorando prevê que os Estados Unidos e os parceiros regionais vão desenvolver um plano de pelo menos 300 bilhões para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã. Pessoal, isso aqui não é nenhuma caridade também, né? Porque eles passaram anos destruindo a economia iraniana por um sufocamento, por um asfixiamento, tá bom? E aqui tem um comprometimento, tem
um compromisso dos parceiros regionais, ou seja, é provável que esse dinheiro venha dos países do Golfo, até para não ficar muito feio para o Trump, né, que ele estaria dando dinheiro para o Irã, de que esse dinheiro vai ser direcionado para a reconstrução e o desenvolvimento econômico do Irã, tá bom? E os mecanismos vão ser definidos em até 60 dias, tá bom? Após o acordo final. Então, vamos aguardar aí. E aqui está dizendo bem claro, né? Não significa, contudo, que os Estados Unidos estarão financeiramente desenvolvidos e eles estão fazendo muita questão de falar, não vamos pagar nenhum centavo. Eles estão desesperados com a ideia de que as pessoas entendam que eles vão pagar alguma coisa, tá bom? Então, assim, os Estados Unidos estão querendo deixar claro que eles não vão pagar nada, tá? Fim das sanções. Pessoal, aqui é a vitória máxima aqui do Irã, tá bom? Os Estados Unidos concordaram em encerrar todas as sanções econômicas contra o Irã, incluindo as vinculadas ao Conselho de Segurança da ONU e as impostas unilateralmente por Washington. Então, pessoal, o Irã é tão sancionado que tem sanção em tudo que é diabo de lugar. Nos Estados Unidos, sanções primárias, sanções secundárias, sanções do Conselho de Segurança da ONU, é diabo de sanção para todo lugar, porque durante anos eles tentaram destruir e derrubar a República Islâmica do Irã. Eles colocam que ainda vai ter um cronograma, então isso não é imediato, tá? Mas eles reconhecem que tem a intenção de abordar imediatamente esse ponto em negociações subsequentes. Sem armas nucleares, já falamos sobre isso aqui, o Irã há muito tempo já não tem interesse nenhum, não é muito diferente aqui do JCPOA, que é o acordo que havia entre os Estados Unidos, né, com apoio ali das nações europeias, um acordo nuclear que foi firmado durante o governo Obama, que em 2018 o Trump falou, vou embora, né? Falou que foi embora e agora está tendo que assinar outro acordo com o Irã. Mas ali, o JCPOA, ele tinha pontos até melhores para os Estados Unidos, que obrigava, por exemplo, o Irã a transferir urânio enriquecido para a Rússia. E dessa vez o Irã bateu o pé e falou que não vai levar esse urânio enriquecido para lugar nenhum. A princípio, o Irã simplesmente reduziria o percentual de enriquecimento, direcionaria para fins civis, enfim. Isso também aqui vai ser negociado, ó, pode ver. Fala que será diluído no local sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica. Não fala que vai ser mandado para fora, né? Fala que vai ser diluído. Então, provavelmente, ele vai ser só o quê? Desenriquecido para padrões, em tese, mais seguros, tá bom? Manutenção do status quo, então aqui está dizendo que ninguém vai tentar ir para frente ou ir para trás nessa guerra, como está agora, como está, fica. E aqui é um ponto interessante, porque o Irã sempre brigou pelo descongelamento dos seus recursos que os Estados Unidos roubou do Irã, né? Congelou seus recursos que estavam no exterior. E aqui os Estados Unidos se comprometem a disponibilizar integralmente os recursos congelados ou restritos, tá? E que os procedimentos vão ser definidos. Então, esse é um ponto importante também. O Irã está correndo atrás disso aqui, mais um ponto de vitória para o Irã. 12, 14, monitoramento, né? Então, são pontos mais da logística da implementação do acordo, tá? Que estipula quando que vai ser endossado por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Então, a princípio, ele seria aprovado também, ratificado lá no Conselho de Segurança da ONU. Então, vamos aguardar aí os próximos passos. Mas, pessoal, sem dúvida, um acordo que sela a vitória do Irã nessa guerra. E aí você fica, tem certeza, Suzana, que é uma vitória do Irã? Bom, basta a gente dar uma olhadinha na reação do Netanyahu, né? Olha a reação do seu inimigo para você descobrir qual que é a real impressão. Então, aqui, vamos lá, Google, traduz aí para. Aí, traduziu, ó. Israel, atônito com o acordo de Trump com o Irã, considera uma capitulação catastrófica. Pessoal, o Netanyahu está querendo arrancar os cabelos, porque está chegando as eleições em Israel e tudo que ele tem para oferecer é o quê? Uma Gaza que o Hamas continua presente, male bene, mas continua presente. Já há muitos rumores de que o Hamas voltou a governar várias áreas de Gaza. Um Líbano que está ocupado, mas com o Hezbollah renascido das cinzas, e um Irã que emerge como uma potência regional, ou seja, deu errado. Tem aquela musiquinha? Deu tudo errado, né, pessoal? E ele está desesperado. E aqui a matéria do New York Times é muito clara, né?
o acordo não atinge nenhum dos objetivos de guerra declarados por Israel e possivelmente deixa o país em pior situação em todos eles. E aí, pessoal, o pau tá comendo lá em Israel, o pessoal tá tudo indo para cima do Netanyahu, falando, não mudou o regime, não acabou com os mísseis balísticos, não tem comprometimento de que vai parar de financiar o Hamas, o Hezbollah, tá tudo do mesmo jeito. Pior, Israel ainda, teoricamente, não pode mais atacar, aterrorizar o Líbano. O Irã vai receber bilhões de dólares, vai aliviar as sanções. Programa nuclear, nada resolvido. É uma desgraça, segundo Israel. Então, pessoal, se Israel está falando isso aqui, pode ter certeza que o acordo é ótimo. Quanto mais Israel estiver indignado com esse acordo, melhor ele é. Tá bom? Melhor ele é, mais ele confirma que o Irã venceu nessa guerra. E é isso, pessoal. Lá em Israel, o pessoal está em surto, a direita já estava indo para cima do Trump. Trump descumpriu todas as suas promessas, né? O maior jornal de Israel, falando mal aqui do Netanyahu, falou que o país está no colapso mais grave de sua história, né? Então o pessoal está revoltado com o Trump e começou a ir para cima do Trump, falar Trump, seu traidor e tal. E aí, pessoal, o J.D. Vance ficou puto. J.D. Vance, vocês sabem, é o vice-presidente dos Estados Unidos. E aí, pessoal, ele ficou puto, porque o pessoal do MAGA, do tal Make America Great Again, tá indignado, né? Assim porque essa guerra custou muito para os Estados Unidos. Foi uma guerra feita primordialmente para atender muitos dos interesses de Israel, não que não fosse do interesse dos Estados Unidos, tá, pessoal? Não caiam nesse papo de que essa guerra foi feita só para favorecer Israel. Os Estados Unidos sempre teve interesse em derrubar o governo do Irã. Mas, pessoal, foi uma guerra que saiu muito caro para os Estados Unidos. E aí, à medida que as críticas aumentam, o J.D. Vance tá defendendo o acordo e foi para cima de Israel, tá bom? E ele falou, não, o acordo é bom, o Irã só vai receber os benefícios se mudar o seu comportamento, o acordo é ótimo, parem de falar mal desse acordo, tá bom? E aí, pessoal, ainda teve mais. Ele não só defendeu o acordo, como ele falou o seguinte, ele ainda foi para cima dos israelenses, ele falou assim, vocês deviam acordar para a vida. Ele falou olha o recado, pessoal, porque ele disse assim, Trump era o último aliado forte que vocês têm no mundo e lembrou a Israel que 2/3 dos mísseis iranianos que foram abatidos sobre o território israelense foram eliminados por armamentos produzidos pelos Estados Unidos. Então, o que o J.D. Vance está falando aqui, pessoal, o vice-presidente dos Estados Unidos? Ele está falando assim, escuta aqui, vocês deviam parar de reclamar, porque sem a gente vocês não duram nem 2 minutos, tá bom? Então, lembrem-se quem é que paga essa conta, tá? Quem é que banca vocês e para de encher o saco, tá? Foi basicamente isso que ele falou e lembrou os israelenses que sem os Estados Unidos eles não são ninguém. Então, vamos ver aqui rapidinho um vídeo do J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, falando isso. Está legendado, tá bom? Mas depois eu qualquer coisa falo aqui para quem só estiver ouvindo. Vamos olhar aqui, pessoal, a fala do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Vou colocar grandão agora, que eu acho que é melhor. Deixa eu ver. Como é que coloca grandão? Vamos colocar grandão para vocês verem. Aqui, grandão, vamos lá. That Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways... Ele tá falando, né? Eu tô vendo gente do gabinete aí do Netanyahu que atacou o acordo, tem atacado pessoalmente o presidente, tá reclamando, olha só. Very personally attacked the president of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel. Gente, olha o que ele falou. Presta atenção, o Donald Trump é o único líder mundial que apoia vocês. Então fiquem pianinhos, tá bom? É o único que é solidário com a nação de Israel. At this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government,
I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire. Olha só o que ele falou. Se eu fosse um primeiro-ministro israelense, eu não atacaria meu único aliado, que é o único que resta no mundo inteiro. É muito bom, né, pessoal? Eu confesso a vocês que eu tô achando engraçado essa briga aí. Briguem, né? É muito engraçado. Our world, the Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people. Então é isso, pessoal. Já tá repetindo aqui. Então vocês viram. A coisa não está boa, a coisa... Opa, tô viajando aqui nas telas. Pessoal, deixa eu escolher a tela certa, pronto. As coisas não estão boas nesse momento entre os Estados Unidos e Israel. O que me parece, pessoal, foi o seguinte, os Estados Unidos entendeu que eles entraram numa situação que era assim, ou era eles, ou era o governo Trump, ou era Netanyahu. Eles chegaram num ponto de escolha existencial. Não é que os Estados Unidos não quisessem derrubar o governo do Irã, não é que eles gostam do Irã, não é que eles gostaram dessa situação, mas o Trump, eu acho que ele finalmente entendeu que era assim, cara, quanto mais eu cavar esse buraco, mais eu vou me afundar, entendeu? Eu vou dançar, Israel e o Netanyahu que vai colher os louros disso. Não vale a pena para mim. Então aí chegou um momento que não era mais possível conciliar os interesses dos Estados Unidos e Israel. Eles andaram até agora, sim, de mãos dadas, mas os interesses finalmente se desvincularam. Por quê? Quanto mais a guerra se alongava, mais o preço do petróleo subia, mais o preço dos alimentos, da gasolina subia nos Estados Unidos, e o Donald Trump, com uma eleição parlamentar chegando em novembro, pagando essa conta, entendeu? E Netanyahu lá, utilizando a guerra, que para ele era boa, para fazer bandeira política, para ele se reeleger agora nas eleições parlamentares em Israel. Então o Trump entendeu, cara, eu vou me lascar nessa brincadeira. E aí, finalmente, houve de fato um rompimento. Não vou dizer um rompimento, tá, pessoal? Porque Israel é uma espécie de base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, é um ativo dos Estados Unidos ali. Então não existe de fato um rompimento, mas existiu ali um momento de separação dos interesses por uma questão de sobrevivência, porque os Estados Unidos entenderam, ou é nós ou é eles, assim, não teve mais opção. E como quem paga a conta, tá? Quem paga a conta, como o J.D. Vance falou aqui, pessoal, o J.D. Vance deixou bem claro, né? Falou, queridões, olha só, quem banca vocês, quem salvou a rabeta de vocês nessa guerra fomos nós. Os mísseis que vocês usaram para se defender são nossos. Quem manda o dinheiro para vocês somos nós. Então, sem a gente, vocês não param de pé, entendeu? Então, essa foi a mensagem aí do vice-presidente dos Estados Unidos falando, cara, acorda para a vida. Sem a gente, vocês não param de pé, tá bom? Sem a gente, vocês não param de pé. E aí muita gente pergunta, estou vendo até o Guilherme Rossi aqui perguntando, existe a possibilidade de Trump não cumprir esse acordo? Pessoal, eu acho difícil o Trump quebrar esse acordo de imediato pelas razões que a gente já colocou aqui, certo? Nós temos essa situação em que, para os Estados Unidos, continuar essa guerra seria o quê? Continuar inflando o preço do petróleo no mundo. Então, não era interessante retomar. E vejo que os próprios assessores de Trump, segundo a fonte do New York Times, dizem no privado que é difícil imaginar que o Trump vai retomar a ação militar contra o Irã antes das eleições de meio de mandato. Antes da guerra quebrar esse acordo, é complicado para o Trump. Depois do acordo, pode ser, pessoal, nessa vida, só a morte é segura, entendeu? O resto, tudo é sob cheque. E vocês conhecem o Donald Trump, ele muda de opinião do dia para a noite, tá? Então, seguro mesmo, que o Trump não vai romper? Não é, mas nesse momento, para ele, é estratégico. O próprio Trump falou, pessoal, nas redes sociais dele, vocês conhecem a rede social da mentira, a rede Truth, né? Que é a rede que Truth em inglês é verdade, mas é a rede do caô. É a rede da mentira. E aí, olha o Trump aqui, ele tá desesperado, toda hora tendo que se explicar, olha só. Nessa postagem, ele fala aqui, ó, não houve nenhum pagamento de 300 bilhões de dólares do ZEL ao Irã. Isso é notícia falsa. Para os Estados Unidos, tudo que importa é o sucesso. A queda dos preços do petróleo e a vitória. Vejam o mercado de ações. Propaganda democrata em ação. Então, pessoal, para o Trump, é isso aqui que importa, ó.
mercados calmos, queda do preço do petróleo. Se ele reinicia nessa guerra nesse momento, entendeu? Ele corre o risco de tudo isso aqui cair, tá bom? Então é por isso que eu acho improvável o Trump, nesse momento, já de imediato quebrar o acordo. A longo prazo, outros 500. Vamos ver como as coisas desenrolam. Mas nesse momento, isso já acontecer assim de pronto, eu acho que não. Eu acho que a tendência, por hora, é o Donald Trump manter o acordo, tá bom?